Conrado Silva, A Escuta da Música Nova. Série de podcasts dedicada a Conrado Silva, músico, educador e pesquisador. Neste episódio, Cursos Latino-Americanos de Música Contemporânea, uma aprendizagem ativa e vivencial, por Eliana Maria de Almeida Monteiro da Silva e Tato Taborda. Destaques: Conrado Silva em entrevista concedida a Yuri Messen Yashin, Suíça, em fevereiro de 1988, no home studio de Conrado Silva, em São Paulo. Conrado Silva em entrevista mediada por Rodolfo Coelho de Souza, com a participação de Dirce Ceribelli, Lorenzo Mami e Jorge Poulsen, em 1989, pela Cultura FM de São Paulo. Conrado Silva em entrevista sobre os cursos latino-americanos de música contemporânea, concedida a Ricardo Dalfarra, em 2004. Depoimentos de Ana Maria Kiffer, com Felipe José Oliveira Abreu e Guanduo, Juliano Câmara e Eduardo Pinheiro, no seminário TACAP, uma aventura editorial latino-americana, transmitido ao vivo em 27 de novembro de 2021, no canal Unila Música. Realização: Grupo de Estudos do Som e Processos Criativos, GESOM, Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Patrocínio: Programa Santander Universidades. Promoção: Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Eliana Monteiro da Silva é pianista, mestre e doutora em música pela ECA USP com auxílio FAPESP. Concluiu o pós-doutorado na mesma universidade e atualmente é pós-doutoranda na Universidade de Buenos Aires. Atua como pesquisadora colaboradora no Departamento de Música da ECA USP. Tato Taborda é compositor, intérprete e curador de eventos dedicados à experimentação musical, coordenador do curso de artes e professor do programa de pós-graduação Estudos Contemporâneos das Artes, PPGCA, na UFF. Doutor em composição pela Unirio. No campo da docência e organização de eventos relacionados à criação musical, Tato Taborda. Conrado Silva integrou, como docente e membro da equipe de organização, um dos mais importantes empreendimentos dedicados à música contemporânea na América Latina, os Cursos Latino-Americanos de Música Contemporânea, realizados ao longo de 15 edições itinerantes por diversos países da América Latina, entre 1971 e 1989. Por um lado, inspirados no modelo dos cursos de verão de Darmstadt, na Alemanha, os cursos latino-americanos também devem sua existência a um outro antecedente menos conhecido, o Centro Latino-Americano de Altos Estudos Musicais, do Instituto Torquato Di Tella, em Buenos Aires. Os compositores Coriún Aronian, do Uruguai, e Graciela Parasquevaides, da Argentina, dois dos parceiros de Conrado Silva na equipe de organização dos cursos latino-americanos, foram bolsistas do Centro Latino-Americano de Altos Estudos nos anos imediatamente anteriores à interrupção de suas atividades em 1971, no contexto da ditadura cívico-militar que então governava a Argentina. Contra la olvidación.
Graciela Parasquevaides. Piano, Daniel Agnès. A realização do primeiro curso latino-americano em dezembro de 1971, justamente ao final do mesmo ano em que o Centro Latino-Americano de Altos Estudos fechou suas portas, marca o sentido de continuidade que um grupo de jovens compositores responsável por sua organização leva a cabo, imprimindo no empreendimento que ali se inaugurava um caráter de ação artística política de resistência ao contexto político tenso e adverso, presente em grande parte dos países latino-americanos no início dos anos 70. No hay nadie, Corium Aharonian. Hace tiempo me he ido, no busques, no preguntes, no llames que no hay nadie. Voz, Es una loca brisa Laura de Canoura. otros días que gime. Es un pañuelo al viento que remeda señales. Adiós. O comitê organizador dos cursos latino-americanos era integrado, além de Conrado Silva, Corium Naronian e Graciela Parasquevaides, pelo compositor e musicólogo brasileiro José Maria Neves. Hicimos una cosa que tal vez fue lo más importante que hicimos, Corium, yo, junto a Graciela Parasquevaides, compositora argentina que vive en Montevideo, compañera de Corium, José María Neves, que era musicólogo y compositor de cuando en cuando del Brasil, que falleció el año pasado, y después algunos otros compositores, al final Sergio Prudencio de Bolivia, que hizo parte hasta el final. Ese grupo, ¿verdad?, definió que teníamos que hacer alguna cosa por la música contemporánea, ya que el Ditela se había cerrado y era difícil traer gente de afuera y no teníamos dinero. Entonces inventamos una forma totalmente sui generis de hacer un curso en el cual llamábamos a profesores que nos interesaban, importantes, y les decíamos que no le íbamos a pagar nada. Ellos trataban de conseguirse el pasaje, de cuando lo ayudábamos, y vendrían 15 días para una ciudad en América Latina. Lo hicimos en varias ciudades, en varios países, Argentina, Brasil, Uruguay, República Dominicana y Venezuela inclusive. Y ese curso que funcionó durante 15 años, desde el 71 hasta el 82, 83 creo que fue el último, fue muy importante. Nosotros traíamos alumnos, los alumnos tampoco pagaban por el curso, solo pagaban su estadía, ¿verdad?, y su alimentación, y los profesores le damos estadía y alimentación, pero no le pagamos ni viaje, ni mucho menos ningún caché, ningún salario. Y con eso conseguimos cosas inauditas. Luigi Nono vino una cantidad de grandes compositores que están en la lista, no vale la pena recordarlo para no olvidarnos de algunos importantes, pero eso formó un par de generaciones, más de 2 generaciones de compositores latinoamericanos que no tenían alternativa de salir a estudiar fuera, y vinieron a los cursos y aprendieron y les gustó, y tenían una característica diferenciada también. Eran cursos que por su misma razón de no cobrar ni pagar eran cursos
como llamamos nosotros, militantes, cursos en los cuales los que iban porque era importante, sentían que hacer música contemporánea era importante y se sacrificaban para eso y lo hacían muy en serio. Es decir, participar de esos cursos también enseñó a hacer las cosas en serio. Y eso nos parece que fue muy importante y las generaciones que participaram hasta hoy estão de acordo. Nas diversas edições dos cursos latino-americanos, Conrado sempre foi o principal responsável pelas oficinas de eletroacústica e pelas traduções dos professores europeus, dada a sua fluência em alemão, francês e inglês. De toute façon, la musique électroacoustique concrète, enfin, c'est pas, enfin, on dirait bien vu du point de vue politique officiel. C'est bien chose, enfin, espèce de chose pas très bien connue, alors un peu mystérieux, alors c'est difficile de voir. Quando a gente fala de música eletrônica, não estamos falando de música eletrônica ou eletrônica popular, ou que se entende nem uma forma vulgar de música eletrônica popular, mas uma música que é trabalhada e que é seriamente feita e que tem sons que simplesmente pelo fato de serem pouco conhecidos não quer dizer que não sejam interessantes. O próprio problema geral da difusão da música eletroacústica é um problema para o ouvinte que não está acostumado, porque não tendo contato, então não conhece e não passa a fazer parte do seu universo cultural. Não tenho dúvidas de que se essa música fosse ouvida com a mesma frequência, com a mesma assiduidade de que outro tipo de música, seria apreciada e compreendida da mesma forma. As personalidades dos membros do comitê organizador eram altamente complementares, com Conrado sempre atuando como um eixo de equilíbrio e temperança em meio a discussões sempre apaixonadas sobre as disparidades nas relações entre Sul e Norte, sempre proativo na proposição de práticas didáticas, estéticas e tecnológicas que fossem alternativas aos modelos hegemônicos do Norte. Os cursos aconteciam normalmente em localidades pequenas, afastadas dos grandes centros de países como Argentina, Uruguai, Brasil, Venezuela e República Dominicana. E esses cursos começaram no Uruguai, eles eram realizados cada ano numa cidade da América Latina. Cada nova edição dos cursos reunia docentes europeus, norte-americanos e latino-americanos de grande expressão, e estudantes de diferentes países latino-americanos, em jornadas de muita intensidade que se desenvolviam ao longo de 2 semanas, com oficinas e atividades práticas pela manhã, seminários à tarde e concertos à noite, sempre seguidos de debates acalorados que prosseguiam em mesas de bar até a madrugada. Parabéns para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Gosto muito da união. Foi? Está fazendo verdade aqui. Chuva no show. Está sendo virado no torno d'água, menino. Eu já vim na rádio hoje aqui eu não sou daqui não. Eu sou lá da roça. Já vim na rádio hoje com a cantoria. E ficou em casa. Pois nós saímos de Ouro Preto debaixo de chuva. Chegaram 6h30. Não, mas estava chovendo. Chegamos aqui 1h. No espírito de militância e solidariedade que caracterizava os cursos latino-americanos, os docentes convidados atuavam sem qualquer remuneração, tendo sua vinda custeada pelas instituições culturais de seus respectivos países. Entre os convidados, compositores expoentes da cena contemporânea do Hemisfério Norte, como Luigi Nono, da Itália, Dieter Schnebel, Helmut Lachmann, da Alemanha, Gordon Mumma, dos Estados Unidos, Micheline Samarcoux, do Canadá, e da América Latina, como Violeta Ramsey de Ganza, Mariano Etkin e Oscar Bassan, da Argentina, e Jaqueline Nova, da Colômbia. Luigi Nono vino una cantidad de grandes compositores que están en la lista, no vale la pena recordarlo para no olvidarnos de algunos importantes, pero eso formó un par de generaciones, más de 2 generaciones de compositores latinoamericanos que no tenían alternativa de salir a estudiar fuera. Nesse sentido,
Talvez um dos efeitos mais significativos que os cursos latino-americanos produziram ao longo de suas quase 2 décadas de existência foi o de aproximar e estreitar relações pessoais e artísticas entre um grande número de jovens criadores do continente que dificilmente teriam tido o privilégio desse encontro sem a existência desses polos de aglutinação ético-estético-políticos, renovados periodicamente a cada nova edição em diferentes contextos culturais e geográficos, fomentando nesses jovens um crescente sentimento de gratidão e responsabilidade em relação à continuidade de um evento tão significativo em suas respectivas formações. Então, eu acho importante enfatizar, né, essa coisa da militância dos cursos. Eliana Monteiro da Silva. Até porque os clãs foram marcados por uma opressão da ditadura militar que assolava muitos países latino-americanos naquele período. A Graciela Parasquevaides fala disso, né, nos seus compêndios sobre os cursos. Ela narra que as 4 primeiras edições foram realizadas em instalações cedidas pelo Centro Internacional da Confederação Latino-Americana de Associação Cristã de Jovens, em Cerro del Toro, no Uruguai. E aconteceu que 1 mês antes de iniciar a 5ª edição, a equipe organizadora recebeu a notícia de que a Confederação estava rompendo a parceria com eles. Suspendeu a próxima edição em cima da hora e ameaçou inclusive de denunciar os integrantes ao exército da ditadura. A 5ª edição só aconteceu porque o Instituto Goethe de Buenos Aires solidariamente ofereceu suas instalações e o curso foi na última hora trasladado para lá. E assim começou essa coisa itinerante dos cursos, que na verdade já era uma ideia inicial, né? Já era um desejo da equipe organizadora, mas que nunca tinha acontecido. E a partir daquele momento começou a acontecer. Eunice Catunda, Sonatina número 1. Piano, Eliana Monteiro da Silva.
No Brasil, a primeira edição que aconteceu foi em São João del Rei, foi a 7ª edição, em 1978, em que se apresentou inclusive essa sonatina da Eunice Catunda, que nós ouvimos agora e que eu gravei em 2018. Além da presença do Conrado na comissão, né, organizadora, as edições no Brasil, que foram 6 ao todo, se devem à presença do José Maria Neves na equipe organizadora permanente. Para mim foi uma surpresa saber que o Brasil foi o país que mais edições sediou. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu gosto de contar porque a gente tem essa ideia, né, de que é uma coisa muito falada, de que o Brasil está sempre de costas para os seus irmãos latino-americanos, né, e de frente para a Europa. E quando eu soube que o Brasil foi o que teve mais edições, só seguido pelo Uruguai, que foi onde nasceram os cursos, eu acho que é uma coisa muito bacana da gente contar, que as pessoas não imaginam. De que estamos hablando? De Corium a Harunian. Ensemble Adventure, Freiburg.
Eu tive a oportunidade e a honra, né, de entrevistar o Conrado Silva em 2013, quando eu fazia o meu doutorado sobre os primeiros LPs da série Compositores Latino-Americanos da Beatriz Bause, que foi o Conrado Silva que gravou para a TACAP. Beatriz Bause interpreta A Ombros del Ruiseñor, de Graciela Parasquevaides.
Naquela ocasião, eu perguntei sobre os Clank e ele disse que os Clank representavam a cristalização da ideia de pátria grande. Conrado disse que a música contemporânea era um foco, né, dos cursos, mas a militância política era também uma questão crucial. E isso ele disse que diferenciava, por exemplo, de outros eventos voltados para a música nova que se fazia na época, né? Por exemplo, os festivais de música nova criados pelo Gilberto Mendes. Ele falava que os festivais, eles tinham o foco na música nova, mas eles não tinham um caráter, uma preocupação educativa, como tinham os Clank, que eram justamente pensando nos jovens e nas jovens que não teriam oportunidade de ter contato com grandes professores, grandes músicos que vinham, e porque eles não iam para o exterior. Então era uma oportunidade deles fazerem isso aqui em solo latino-americano. Eu gostaria muito de ter gravado, de ter o áudio dessa entrevista que eu fiz com o Conrado, mas infelizmente na época não tinha nem um bom gravador, nem um ótimo celular, e eu ia escrevendo as coisas que ele ia falando, assim, naquela ânsia de não perder nenhuma informação, porque foi uma grande oportunidade, né, de estar com ele em São Paulo, no apartamento dele. Foi uma grande generosidade dele também dividir tudo isso comigo. Contra la olvidación, de Graciela Parasquevaides. Piano, Daniel Agnès. Quando eu perguntei por que tinham acabado, então, os cursos, que era uma coisa tão especial, né, tão diferente aqui em solo latino-americano, por que isso não teve continuidade depois das 15 edições? Ele me disse, eu fiquei surpresa, ele me disse que tinha um rumor de que a equipe era sempre a mesma, de que não abriam para outras pessoas na direção, que eles queriam se perpetuar. E eles resolveram, então, colocar os seus cargos à disposição. Só que o que aconteceu é que não teve, na opinião do Conrado, quem tivesse força para dar continuidade, né? Ele até comenta que ele acha que essa química que existia entre os 4 organizadores se dava pelo fato de que ele e a Graciela eram arianos e os outros 2 eram leoninos. Conrado Silva,
A Escuta da Música Nova. Série de podcasts dedicada a Conrado Silva, músico, educador e pesquisador. Neste episódio, Cursos Latino-Americanos de Música Contemporânea. Uma aprendizagem ativa e vivencial. Por Eliana Maria de Almeida Monteiro da Silva e Tato Taborda. Destaques: Conrado Silva em entrevista concedida a Yuri Messen Yashin, Suíça, em fevereiro de 1988, no home studio de Conrado Silva, em São Paulo. Conrado Silva em entrevista mediada por Rodolfo Coelho de Souza, com a participação de Dirce Ceribelli, Lorenzo Mami e Jorge Poulsen, em 1989, pela Cultura FM de São Paulo. Conrado Silva, em entrevista sobre os cursos latino-americanos de música contemporânea, concedida a Ricardo Dalfarra, em 2004. Depoimentos de Ana Maria Kiefer, com Felipe José Oliveira Abreu e Guanduo, Juliano Câmara e Eduardo Pinheiro, no seminário TACAP, uma aventura editorial latino-americana, transmitido ao vivo em 27 de novembro de 2021, no canal Unila Música. Roteiro, produção e locução: José Augusto Manes, Marta Fonterrada, Janete El Rauli. Gravação, edição e mixagem: José Augusto Manes, Paulo Assis, Igor Abdo Aguilar. Documentação: Fundo Conrado Silva, CDMC, CIDIC, Unicamp. Realização: Grupo de Estudos do Som e Processos Criativos, GESOM, Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Patrocínio: Programa Santander Universidades. Promoção: Universidade Estadual de Campinas, Unicamp.